Quantas mulheres podemos ser dentro da mesma mulher? Quantas versões nossas mostramos ao mundo? Quantas gostaríamos de ser e quantas tentamos esconder? Ela é artista e entertainer, é a energia e o silêncio, é o humor e a melancolia. Ela já foi loira, morena, ruiva, já foi várias personagens na roupa, na maquilhagem e nos sentimentos. Ela é a insatisfação e a paixão de Amália, é a excentricidade de Lady Gaga e é a pureza da formação clássica numa orquestra. Ela é a frequência intensa das viagens pelo país e é também a calma da sua casa em Alcobaça. Chama-se Sónia Tavares, artista, vocalista dos The Gift e dos Amália Hoje, figura da nossa cultura e da nossa televisão e está connosco hoje. Olá, Sónia. Olá, muito Bem-vinda. obrigada por terem lembrado de mim. Sónia, desta minha introdução, queria partir por uma pergunta para ti, que é: quantas mulheres és? Ou quantas ainda vou ser? Exato. Sou uma só, mas eu sou uma complexa. Sou uma pessoa complexa na medida em que para mim vivo um bocado, é o living on the edge, ainda que seja tudo ou 8 ou 80. Não consigo ter ali aquele meio saudável. Um equilíbrio. Sim, o equilíbrio saudável. Mas, portanto, nesse desfazamento são muitas pessoas. Mas numa, acima de tudo, sou mãe. Em primeiro lugar, mãe? Em primeiro lugar, sim. A partir do momento, não sei se será assim com toda a gente, acredito que não e sei que não, mas a partir do momento em que aparece um filho, as prioridades e a vida muda completamente. E não porque é uma coisa imposta, porque sim, porque eu quero. Mas Ainda isso que define-te, ser mãe? Não, obviamente que não. O que me define são essas coisas todas que tu acabaste de dizer e talvez ainda mais umas que ninguém sabe. Mas, Mas o ser mãe é uma grande parte de ti hoje. hoje em dia eu trabalho e não digo que vivo, mas eu trabalho para, já não para mim, mas para garantir o futuro do meu filho. Já não faço certas coisas porque o meu filho já está crescido. Certas coisas não quer dizer disparates. Por exemplo, envolver-me em chatices nas redes sociais, que é uma coisa que me acontece muito, porque eu sou uma rapariga, lá está, também sou uma rapariga que não se consegue calar. E há certas coisas que eu já não entro, até porque o meu filho já é crescido, Ele já tem tem redes acesso às sociais. redes sociais, de uma forma controlada, obviamente, mas e que também já não me fazem sentido. Portanto, já fui muita coisa que não sou, e espero ainda vir a ser muita coisa que ainda não fui, porque estamos sempre a aprender, não é? Sempre a crescer. Para ti foi uma mudança muito grande quando te tornaste mãe, porque tu já tinhas os da Foi. Gift, tinhas a tua vida, és muito independente, fazias as tuas próprias decisões e a partir Foi. daí a vida, eu não sou mãe, mas do que relatam, dizem que a vida passa a ser baseada na rotina, nas necessidades de um outro ser. Sim, Como é que foi essa mudança para ti? comigo foi precisamente isso que aconteceu. Eu sou filha única, neta única, sobrinha única. Toda a minha vida a fiz um bocadinho sozinha. Comecei a viver sozinha muito, muito cedo. Depois de ter saído da faculdade, quando voltei para Alcobaça, já não quis voltar para a casa dos meus pais, já não me fazia sentido. E comecei a viver sozinha. E, portanto, isto aos 20 e poucos anos, de repente, uma vida toda sozinha, a deixar as calças no chão, se me apetecesse, e aos 35 anos. Ia comer às horas que Ia querias? comer às horas. E o que queria, não é? Ia não fazer comida nunca a pensar se ia ser saudável ou não. E aos 35, portanto, mudou tudo. E 35 é uma vida inteira. Portanto, eu fui uma vida inteira uma coisa e de repente comecei a ser também mais qualquer coisa. Portanto, mudou tudo. Tu querias muito ser mãe? Ou... Queria, não era aquela coisa que me fizesse andar obcecado ou que tivesse sonhado uma vida inteira. Não, sabia que um dia, porventura, se encontrasse uma pessoa que eu achasse À maneira. à maneira. Claro que sim, ainda que não fosse o tal relógio biológico que costumam falar,
Não foi um relógio descontroladíssimo, acho que foi uma coisa absolutamente equilibrada. E quando houve a oportunidade, claro que sim, claro que fiz E questão. essa vontade então fez-te lidar melhor com essas mudanças que tiveste que enfrentar, não é? É um E que gerir. bocado como se costuma dizer: olha, agora Agora já está. mandaste vir, agora atura-lo. Mas sim, foi difícil adaptar-me, na medida em que a minha fibromialgia também disparou Uhum. com o parto e eu também nunca mais fui a mesma. Portanto, isto foi um processo que depois envolveu eu estar incapacitada para uma série de coisas, uma grande frustração por de repente não estar a conseguir saber lidar com uma doença que já existia em mim, mas que foi despolutada pelo parto, e enfim, foi uma série de etapas que eu tive que ultrapassar durante algum tempo, anos, digamos assim, até conseguir estabelecer e restabelecer a minha vida e a minha saúde, vá lá, de forma a que pudesse estar 100% para o meu filho e para a minha família. Porque foi logo a seguir ao parto e, portanto, tiveste que lidar com um pós-parto, que só Uhum, por si já não é uhum, um momento assim tão uhum. fácil, e ao mesmo tempo com uma confusão do que é que está a acontecer comigo. Isso também te dificultou ali. Sim, muitíssimo. E depois vinha a frustração, sobretudo na medida em que o meu marido, ainda há bocado estávamos a falar em off, faz turnés de 2 meses A no Fernando Ribeiro, estrangeiro. dos Municipal. Exatamente. E eu lembro-me que foi complicado, que ele estava em turnê há muito tempo, teve em turnê há muito tempo. Ele conseguiu estar cá no parto? Claro, Sim, conseguiu, sim. conseguiu. Mas lembro que passado poucas semanas foi fazer uma turnê para a Rússia, portanto aquilo demorou imenso tempo e eu tive que acabar por conseguir fazer as coisas todas sozinha, ainda que a frustração, como eu estava a dizer, vinha cada vez que eu tinha que vestir o meu filho ou fazer qualquer coisa e às vezes nem conseguia levantar a cabeça, não tinha força no pescoço. Portanto, isto foi uma confusão tremenda até que me fosse diagnosticada a doença e ser, enfim, pelo menos os sintomas tratados convenientemente. Só para esclarecer, a fibromialgia é uma doença em que o cérebro cria dores e sintomas de uma forma completamente exacerbada. Uhum, A maioria dos casos são de mulheres, entre 80% e 90% dos uhum, casos, quase 100%, na verdade, uhum. são mulheres. Portanto, caracteriza-se por cansaço extremo, falta de concentração, névoa mental, rigidez nos músculos. Dores, muitas dores. Sobretudo, é chamada a doença da dor crónica e da fadiga crónica. E eu costumo dizer que com a dor eu lido. Ela já estava mesmo antes de eu ser diagnosticada. E há muito tempo que lido com a dor. Portanto, Desde ela. criança, não é? Tu dizes que sempre tiveste Sim, muitas sempre, dores, sempre. mas de quê? De. Precisamente as dores que tenho hoje em dia, só que eram espaçadas e ocorriam, enfim, pontualmente. Apareciam e desapareciam. Apareciam e desapareciam. Podia ser uma coisa de um dia e voltar a aparecer um ano depois. Lembro-me das dores serem frequentes, mas ainda que espaçadas. Ah, Ou seja, Depois do era parto, controlado, não. não é? Depois do parto Sim. tive meses em dor. E depois o que te deixou mais preocupado é que ninguém te conseguia dar nenhuma explicação. Não, foi até eu. Foste a Fui a médicos, um médico de medicina interna que ligou os pontos e que me diagnosticou a fibromialgia. É Inês Menezes. está a passar aqui no corredor, na gravação. Me diagnosticou a fibromialgia com uma série de outros processos que fez e Mas o processo até chegares ao diagnóstico foi muito frustrante. muito frustrante, muito frustrante. E eu estava a dizer há pouco que com a dor eu já lido bem, eu não consigo lidar é com o cansaço, porque esse não há nada que eu possa fazer. Nada, não há Gurosan Energy, não há nada que às vezes me consiga fazer, por exemplo, como eu costumo dizer, levantar o pescoço, ter força no pescoço, é um cansaço, uma fadiga. Imagina, estou a tomar banho, fico logo com vontade de desmaiar, sabes? E é complicado. E é do Aí, nada. aí sim. Hum. Não é do nada. Eu já sei mais ou menos prever quando vou ter uma crise. Já percebo os sinais do corpo, sobretudo quando vem chuva. Eu já adivinho sempre adivinhei que a chuva, 4 dias antes de chover, eu já sei. Inclusivamente os meus colegas, o meu marido chamava-me borda d'água e os meus colegas chamavam-me aquele galo que muda de cor Sim. consoante também as mudanças do tempo. Portanto, eu já consigo lidar mais ou menos com esses processos, ainda que Mas às é o vezes seja complicado. Mas diz. lá está, nunca.
Felizmente, não sei, depois às tantas é o cérebro a tentar dar a volta por cima. Nunca deixei de trabalhar, por causa da dor ou do cansaço. Mal ou bem. Há muito estigma com muitas doenças, mas esta eu diria que tem um estigma especial que é não é visível. Ou seja, tu Exato, é a partes uma doença perna, invisível. vês que a pessoa está debilitada, partes um braço ou tens que estar numa cadeira de rodas, percebes o que é que está a acontecer. No caso, as pessoas olham para ti e se calhar pensam, então, mas ela é super ativa, faz os concertos dela, enfim, com imensa energia. Sentes também o preconceito que Muito. vem aí de. Tu não consegues explicar, não é? Eu Porque ainda não se hoje vê. tenho vergonha, porque isto é, são muitos anos. Eu podia ser diagnosticada como hipocondríaca, que não sou, porque na verdade foi muitos anos a ir ao médico a dizer dói-me isto, dói-me aquilo, dói-me aquilo outro. Efetivamente não se encontrava grande coisa, portanto, automaticamente sou hipocondríaca, que não sou. Hum, e até hoje, com quase 50 anos de idade, eu tenho vergonha ainda de entrar. Ainda há pouco tempo fui ao hospital, uma urgência, e tenho vergonha de dizer o que é que tenho e o que é que eu estou a sentir. Eu tinha, pronto, não interessa nada, mas eu fui para o hospital com uma dor muito forte nos rins, muito forte. E que eu dizia, não é muscular, eu sei que não é muscular, portanto, olha, vamos ver. E eu já não sei o que é que hei de pensar. Se é melhor eu não ter nada porque estou livre de doença, vê bem como é que o processo da culpa e da vergonha que foi instaurada, ou se prefiro ter alguma coisa efetivamente para dizer às pessoas: vês, eu tenho alguma coisa, acreditem em mim. Portanto, ainda hoje tenho que lidar com isso, sim. E os médicos também são muito preconceituosos, muitíssimo preconceituosos, e não fazem, e fazem muita gala em mostrá-lo. É verdade. Então eu, quando começo a desfiar e me perguntam: "Então o que é que toma?" Eu digo: tomo comprimidos para a tiroide, tomo isto, tomo aquilo, blá 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 blá. O último médico teve a coragem de me dizer assim: mais nada? E eu fiquei assim: ora bolas, não devia ter dito nada, mas eu tinha que dizer o que é que tomo. Portanto, isto é muito complicado. E o que antes me fazia ir ao médico frequentemente, porque não sabia o que é que tinha, agora que sei, negligencio-me, não vou, e às tantas acabo por deixar passar coisas mais importantes, ou com medo de ir, ou com vergonha de ir, ou que não seja nada, ou Mas é medo enfim. de descobrir mais alguma coisa? É isso? Não! É precisamente o contrário, é medo de ir, ver lá bem como é que este cérebro já está, e eu confesso e admito, retorcido. É medo de chegar lá, não ter nada e passar pela vergonha outra vez. Porque sabes qual é que é a Porque me causa, na fazem verdade. sentir envergonhada. Porque remetem-me logo para uma hipocondria, que é uma coisa que eu não tenho. Mas os sintomas todos que tu tens sempre foram ignorados, não é? Sempre foram desconsiderados pelos médicos. Sim, até porque isto é tudo a fibromialgia desencadeia uma série de outras situações, como a depressão, que também tem que ser medicada. Eu também tenho tenho a tiroide alterada, portanto, é tudo uma série de processos que não sabemos, nunca se vem do ovo, se da galinha, mas o que é certo é que uns desencadeiam outros, e isto é aqui uma bola de neve que parece que não para de crescer. Essa vergonha que dizias também existe com as pessoas, claro, as mais próximas de ti, não, mas com outras, quando tu tens que justificar ou que explicar que não estás a sentir bem, lá está, como não é visível. É vergonha já com toda a gente, é vergonha ao mesmo tempo, mesmo aquelas que nos são mais próximas, é já vergonha de estar a chatear, de estar a mostrar sempre aquele lado fraco e de querer: não, eu não tenho nada, eu estou bem, eu estou ótima. Para que não pensem, pronto, lá está esta sempre, lá está esta com as suas coisas. Parece que é falta de vontade às vezes, ou É muito esforça-te lá mais complicado. um Ou que está assim, bocadinho. sempre insatisfeita com tudo, ou que não gosta de nada. E eu penso assim: eu gostava que me dessem um bocadinho de espaço para perceberem que uma pessoa que vive nestas condições, às vezes está um bocado mais cinzenta do que as outras. Mas pronto, lá está, é invisível, as pessoas não adivinham. E essa falta de empatia também notas em relação à depressão, por exemplo. Noto, porque ainda há muita gente inteligente, Tens uma depressão crónica, não é? a Sim. achar que. Atenção, muita gente inteligente a achar que isto é tudo uma questão de força de vontade ou de vitamina D. Ou de uns suplementozinhos, ou de Exato. exercício físico.
Ajudam, óbvio. Não curam, não tratam, ajudam nos sintomas. Ajudam a restabelecer a química cerebral, talvez, claro, mas tem que ser em conjunto com antidepressivos e uma série de outras. Eu, por exemplo, não durmo. A fibromialgia uma das consequências que tem é o sono que nunca é reparador, na medida em que nós nunca atingimos o REM. Portanto, é sempre. Eu costumo acordar pior do que aquilo que me deitei. Portanto, contribui tudo para um grande constrangimento. No caso da depressão, achas que também ainda há aquela imagem da pessoa deprimida, que é uma pessoa triste, dentro do seu edredom em casa, etc. E, portanto, tu não correspondes ao estereótipo de uma pessoa com uma depressão. Achas que também há. Sentes também isto? Mas é que eu sou as duas coisas. Só que Só para o público. eu consigo ter tempo no meu cérebro, consigo dividir aquilo que eu posso ser naquele momento e aquilo que eu não posso ser naquele momento. Portanto, Foi uma estratégia que já tiveste que arranjar. é automática, sim, claro. Claro. Ou seja, tu tentas selecionar, quase lá está, é quase como uma personagem que tu tens naquele momento. E depois apesar dizem, de. o trabalho, ela quando trabalha está mais ocupada, não pensa nas coisas. É mentira, tem é que fingir mais, que é para estar tudo em harmonia, para que não haja mau ambiente, para que não se preocupem com outras coisas, para que se preocupem com outras coisas que não eu, quer dizer, lá está, é tudo uma bola de neve, não sei quando é que para de crescer. É muito importante então que as pessoas à tua volta, as mais próximas pelo menos, sejam compreensíveis. Mas até para elas é cansativo, e eu percebo que seja cansativo, porque efetivamente eu não me vou queixar nos concertos, não me vou queixar na televisão, não me vou. Onde é que eu me queixo? Com os mais próximos. Ora, se eu me queixo com os mais próximos, à partida sei que eles estão sempre a contar que eu esteja mal. E isto para mim também me magoa. Porque se há coisa que eu não quero é ser um empecilho ou ser. Por outro lado, às vezes também me custa que não se lembrem que eu sou uma pessoa diferente. Portanto, é o preço por ter, que é o preço por não ter. Sim. Sim. E estás sempre nesse dilema que geres no teu dia a dia, não é? Depende dos dias. Há dias em que consegues levar para um lado, outros dias levas para o outro lado, não é? Tenho que gerir mesmo, mas quando longe de tudo e sabendo que não vou fazer moça a ninguém, lá está, enfio-me dentro dos cobertores e pergunto-me porquê esta tristeza e esta insatisfação. Mas enfim, é uma estranha forma de vida. Exato, como dizia a Amália. com a tua paixão. Não há causas identificadas, mas o que eu li é que pode estar relacionado com um eventual trauma psicológico, físico ou um trauma passado, digamos assim. Pois não sei, eu já estou farta de tentar analisar. Eu sei que as dores já lá estavam, sei que isto foi potenciado pelo parto, na medida em que também o Parto sistema hormonal. hormonal ficou absolutamente alterado, mas que eu me lembre, não consigo. Sei que a Lady Gaga, por exemplo, descobriu a sua fibromialgia no momento em que partiu a anca em palco. Portanto, para ela, para além de ter sido um traumatismo, foi um trauma. E sim, essas coisas normalmente acontecem quando há qualquer coisa de impactante ou não. Quando falas sobre isto, tens mulheres a mandarem-te mensagem? Muitas. É? E o que é que dizem? Dezenas. Sério? Dezenas de mulheres, dezenas. E eu penso, como é que uma coisa tão flagrante e que envolve tanta gente e que chega a. É que são tantas mulheres, tantas. Como é que isto não é mais. Não há uma sensibilização maior para esta doença? No Brasil, por exemplo, os doentes de fibromialgia têm prioridade nas filas, têm um cartão de fibromialgia, ou seja, a fibromialgia é assumida como uma doença exatamente igual às outras. Claro. E em Portugal não. Em Portugal eu cheguei a ir a um médico de dor, um médico especialista em dor, que me disse o seguinte: deixe lá essas coisas da fibromialgia. A gente tem que tratar, é aqui não sei de quê, não sei o que mais. Pronto. E aí é visibilidade, não é? Tu Exato. tornas-te louca, digamos assim. Louca, histérica, Aliás, hipocondríaca. há muitos anos também esta doença era chamada a doença dos preguiçosos, é verdade? Precisamente. Isto é A horrível. partir do momento em que capacita uma pessoa, seja emocionalmente ou fisicamente, e ninguém vê nenhum sintoma, portanto, Sim, tu nada pareces que estar esteja bem, digamos. visível, Exato. qual é que é o diagnóstico popular? É preguiçoso, não quer trabalhar.
É mentira. Eu uma vida toda a trabalhar e as mulheres que sei, tantas com fibromialgia que se desunham a trabalhar, portanto, é mentira. Mas durante muitos anos sim, foi a doença da preguiça, também como a depressão, porque coitadinha tem tudo, ela é uma ingrata, ela não quer é trabalhar. Não, não é nada disso. É a química cerebral que está desarranjada, é uma doença mental. Não é porque nós não estamos de bem com a vida, é um desarranjo cerebral. É um desarranjo químico, é uma coisa biológica, não é? Muito mais do que emocional, ou que só emocional. Uhum. Sónia, tu estás aqui por vários motivos. Sim, entretanto só falamos de fibromialgia, Não. quando eu acho que deviam contratar era um médico para falar sobre essas coisas. Não, porque de facto há muito poucas pessoas que falam sobre estas situações e é muito importante para a visibilidade e também para dar uma cara e para mostrar que há neste momento muitas pessoas, mulheres e homens, a viver no seu dia a dia com doenças ou com situações sensíveis e que têm que continuar a fazê-lo. Se eu sou feliz grande parte da maioria do tempo, aliás, de uma forma geral, sou. Tenho momentos muito felizes. De uma forma geral, estou muito bem com a vida. É complicado transmitir que não é estarmos de mal com a vida. Nós não estamos de mal com a vida. Nós até não estamos de mal connosco às vezes. Há uma coisa no nosso cérebro que emocionalmente não nos deixa sair da cepa torta. Pelo menos é assim que eu tenho lido e aprendido, e enfim, com os Mesmo que meus tu queiras, médicos. às vezes, sim. Mas há coisas que ajudam. Disseste agora exercício físico, que te ajudou também nos últimos anos, não é? Sim, o exercício físico muito moderado, porque em demasia pode ser prejudicial, pode fazer o efeito contrário. Quer dizer, eu agora me ponho a correr Claro. que sejam 10 minutos seguidos, amanhã não me mexo. Pois. Pronto. Mas sim, o exercício físico moderado é um dos grandes Sim, uma das grandes ferramentas que podem exatamente, ajudar a mas aliviar. ferramentas precisamente para os sintomas aliviar. da fibromialgia. Sim, Olha, sim. vamos falar sobre mulheres, porque favor. tu és uma das pessoas, figuras públicas, digamos assim, que se manifesta mais em relação a estes temas já há muito tempo. Já há uns anos tu foste rosto de campanhas contra a violência doméstica, por exemplo, em Leiria. Portanto, a tua ação não se restringe só ao Instagram, já Às vem. redes sociais. Exatamente. As pessoas acham que não havia vida antes do Instagram, portanto, todas as turnés mundiais, todas as coisas que fizeste, todos os atos porreiros que alguma vez tenhas e tenhas contribuído de certa forma para a sociedade, não existem. Não foram Não fotografados, aconteceram. não existem. Exatamente. Mas existiram. E nas últimas semanas também tens partilhado muita coisa. Por exemplo, tu foste uma das pessoas que partilhou logo aquela notícia sobre um jogo que existia, que incentivava a violação de mulheres, com uma frase: torna-te o pior pesadelo das mulheres. Depois, entretanto, esse jogo foi descontinuado. Foi retirado, sim. Mas pronto, tu, e mesmo em relação agora à questão da violação em Loures, que levou à partilha nas redes sociais, pronto. Queria-te perguntar, porquê é que este tema te indigna tanto? O que é que te faz querer ser uma voz ou achares que não há alternativa a não seres uma voz? Eu não quero ser uma voz. As coisas é que me desagradam profundamente e eu não consigo Não ser dizer nada. indiferente. Quer dizer, quem não sente não é filho de boa gente. E por mais que me digam, às vezes, e profissionais e colegas que me dizem não deves entrar nesse Dizem isso? campeonato, pode ser prejudicial, não os meus mais chegados, como é evidente, mas Pessoas que te aconselham. imagina, tem tudo a ver com, imagina, marcas, patrocínios. Achas que alguém me quer? Eu também não me importo nada. Porquê? Porque sou mal criada, porque insurjo-me com as coisas de uma forma muito pessoal Intensa. e muito intensa e às vezes não consigo manter a postura, mas também que postura? Que postura? Quem é que me vem dizer o que é ter postura ou não? E às vezes é complicado. Eu não quero ter voz, eu indigno-me mesmo. O que eu quero mesmo mostrar quando partilho essas coisas todas é que não pensem, porque havia aí o pensamento, há uns 2 anos, vá lá, isto depois entretanto levou aqui uma grande mudança ao nosso país, mas pronto. Que dizia, estamos melhores, estamos a caminhar para o progresso, as mulheres e tal. E eu sempre disse assim, é mentira, desenganem-se, é mentira. E
a minha vontade é de mostrar às pessoas: malta, isto continua a acontecer e cada vez é mais grave. Há jogos, há isto, há aquilo outro, vejam lá o que é que fazem à vossa vida. É alertar, é dizer: tenham cuidado, é dizer: anda ali um violador não sei aonde. Portanto, eu não quero ser a cara nem a voz de nada. São situações que, por empatia e por solidariedade, eu tenho Mas vem de com as uma mulheres. causa pessoal ou vem de sempre te indignaste? Claro que sempre me Eu indignei. pergunto isto porque eu acho que a indignação não é, ou seja, não é, tu tomas como absoluta para ti, não é? Sim, Mas não sim, é absoluta para muita gente. Daí a claro. minha pergunta, ou seja, sempre foi uma indignação tua. A minha mãe, eu era miúda e pedi à minha mãe um gato. E a minha mãe disse: tá bem, podes ir buscar o gato ali à loja dos animais. Não havia animais, já era eu miudinha pequenina. Não havia, felizmente, não havia no sítio onde nós vivíamos, não havia animais abandonados, graças a Deus. E eu fui à loja e ainda me lembro que me custou 250 escudos. Um gatinho pequenino. E eu cheguei a casa, foi o dia mais feliz da minha vida, e a minha mãe disse-me assim: ó, tens que o ir devolver, é uma gata. E eu: o que é que tem a ser uma gata? E ela disse-me isto: um dia vais perceber como o mundo é cruel para as mulheres. E eu nunca mais me esqueci. E tanto que não me esqueci que tenho isto em consideração desde há muito tempo. E daí a minha indignação e a minha maneira de ser que me fazem não me calar. Querer mais por nós, querer mais Tu, pelas que enquanto sofrem. mulher artista, sentiste algum tipo de assédio, pressão para te moldares, Nunca. críticas, comentários sobre corpo, aparência? Comentários sobre o corpo e aparência, sim, uma vida inteira. Dos meus colegas, obviamente que não. Aliás, nós estamos juntos porque eles admiram, como eu os admiro a Quando eles, dizes colegas, estás a aquilo falar que dos da sou. Gift, não é? Claro, óbvio. Sim. Sim, Mas eu mas tenho um grupo muito restrito também, lá está. Sai pouco, os meus amigos são os mesmos há 30 ou 40 anos. que comentários eram esses que te faziam? Não, não eles, outras pessoas. Ainda Era hoje vocês fazem. menos cêntrica, por exemplo? Não, diziam que eu era um homem, que parecia um travesti, que sim, sempre homens, claro. Sempre me fizeram a Mas em redes vida. sociais, é isso que dizes? Ao vivo mesmo? Se- Ao vivo As redes não. sociais já existem há muito tempo, ainda que não fossem tão batidas como. E os sites os blogs e essas coisas todas, sempre houve opinião, desde que há internet, ia circular por todo lado. Eu lembro-me que tinha Facebook, o meu filho tinha nascido, e até um site fizeram, um site ou uma página, ou lá como é que se diz, a gozar com o nome do meu filho. Foi aí que eu decidi: não estou para isto, não quero ter Facebook absolutamente nenhum. Entretanto, aparece o Instagram e é uma ferramenta de trabalho, ainda que eu às vezes lá ponha umas parvoíces. Hum, mas isto já é anterior a estes Instagrams e estes Facebooks. Sim, sempre ouvi muitas críticas sobre o meu aspecto. Tu falaste sobre a tua voz. Eu ouvi uma história e diz-me se é verdade ou não, que tu querias entrar para o conservatório e diziam que tinhas a voz muito grave, demasiado grave, voz de homem. É verdade? Foi. Eu fui prestar provas ao conservatório. Eu cheguei a tocar numa orquestra na minha adolescência. E como era uma pessoa que já sabia de música, pronto, fui fazer as provas porque queria aprender a cantar. Foi quando os Gift começaram, eu ainda tinha idade para concorrer ao conservatório. E fui com uma peça de música antiga, inclusivamente, estudada. E mal comecei a cantar a peça, pediram-me logo para parar. E eu disse: mas porquê? Porque isto não é a oitava que se pretende, e a menina tem uma voz efetivamente com uma oitava muito grave. E não a vamos pô-la aonde? A cantar com os homens? Não. Mas também não a podemos pôr a cantar com as mulheres. Sim. Ai não? Não. E ainda me disseram o seguinte: sabe, eu já tinha os GIFT, é que a música clássica e a pop não se dão bem. E eu saí de lá a chorar, baba e ranho. Tinha um pai à minha espera no carro, que eu ainda não tinha carta, e ele veio comigo a Lisboa. E eu pensei assim: só queria aprender. Estão-me a negar assim a aprendizagem. Eu sei música, tenho os conhecimentos básicos para me inscrever num conservatório. Inclusivamente levei o instrumento para se fosse preciso, prestar alguma prova, enfim.
Pronto, e lá fui eu recambiada e para Alcobaça, de onde ainda não saí. Porque quiseste. Porque Já podias ter saído se sim, quisesses. sim. Voz, era um tema que queria falar contigo e também sobre as mulheres. Será que uma das razões pelas quais este tema é tão caro para ti também é uma relação abusiva que tiveste há uns anos, por volta dos teus 20 anos? Também ajudou bastante. Ajudou bastante. E às vezes nós não sabemos porque é que as pessoas passam pela nossa vida, mas às tantas percebemos que também elas tiveram um sentido. Ou seja, aquilo aconteceu para eu saber que nunca mais vai acontecer. Mas o que é que foi exatamente? Não interessa. Mas foi uma relação abusiva. Foi. Uma Sim, pessoa tóxica. bastante tóxica, sim. Tu só percebeste depois. Só percebi. Não, eu percebi logo desde o início. Eu quis-me foi enganar a mim própria. E isso é o pior, é a pior das fraquezas. Não vou considerar como uma fraqueza, mas vou considerar como uma. Olha, nem sei muito bem o que é de considerar. Eu chamo-lhe um coma. Eu acho que estive em coma durante Estás a ver, mas estás a ver de fora aquele quase, não é? tempo, porque é impossível que uma pessoa com 3 dedos de testa se deixe envolver. Mas lá está, pelo peixe morre a boca, e muitas das mulheres que eu conheço, grandes mulheres, são todas grandes, mas Sim, o que aquelas, dizes é independentes aquelas que se costuma dizer que têm pelo na venta, a maior parte delas também já passou pelo mesmo. Mas é paradoxal, não é? Talvez. É interessante pensar nisso. Não queres pensar muito Acho nisso, não é? absolutamente normal, faz sentido, faz muito sentido, faz muito sentido, na medida em que são aquelas que às tantas têm a sensação que têm tudo um bocadinho controlado e de repente as coisas descambam para um lado que não se estava de toda à espera, e como estamos tão adaptadas a estarmos com pulso forte a agarrar nos problemas, de repente há alguma coisa que descamba e nós deixamos, como não estamos adaptadas, lá está, já dizia o Darwin, é-nos mais difícil, ou pelo menos a mim foi mais difícil, saber lidar com a situação. Então, e agora o que é que o teu marido tem que te faz ter a certeza que é ele? O meu marido tem já há muitos anos que tem, há 16 Estão há ou 16, eu 17, ia dizer sim. 15, mas sim. Mas no início, o que é que te fez perceber que era por ali? Nada, eu não andava à procura, não encontrava. Aconteceu, as coisas aconteceram. Não. Eu já conhecia o Fernando há muitos anos, claro, os Gift, Municipal, cruzámos-nos sempre por aí, sempre estivemos em super consideração. São uma banda extraordinária e um exemplo para todas as bandas portuguesas, tal como foram os Madre Deus. Não sei, foi sobretudo o seu intelecto, ainda que ele fosse um rapaz muito giro e cheio de pinta. Dizes que ele é um gentleman, não é? É um gentleman. Foi a sua cabeça e de certa forma esse gentleman que eu já não conhecia nenhum assim. Tem um corte clássico. O Fernando tem um corte clássico, não sai de moda. Tu tens uma banda já há 30 anos, Uhum. 30 anos. Além disso, também os Amália hoje, que têm 15 anos, Uhum. certo? Portanto, toda a gente em Portugal te conhece a tua música, conhece o teu trabalho. Mencionaste agora o teu marido que está em turnê, e a vida de artista é muito isso, é muito andar de um lado para o outro, e hoje em dia, sobretudo, é nos concertos que se consegue a maior faturação, certo? Eu costumo dizer que a minha vida são malas de viagem. Exato. Eu chego a casa, faço uma, despejo uma para depois fazer a outra. Às vezes está uma semana sem lhe tocar, mas já tenho outra pronta para levar no fim de semana a seguir. A minha vida são malas e quartos de hotel. Mas achas que ainda há uma glamorização desta vida de artista, que as pessoas ainda acham que é tudo. De todo. As pessoas não acham jeiteira nenhuma já aos artistas, não lhes acham glamour absolutamente nenhum. E Porquê que diz isso? descarregam nelas às vezes todas as suas frustrações, como se nós tivéssemos a culpa que a vida lhes estivesse a correr mal. E eu noto isso e não sei, tu ainda és jovem, mas
Alguma vez te passava pela cabeça ires ao. Não vamos andar para trás, vamos estar agora, em 2025. Alguma vez te passa pela cabeça ir ao Instagram da Beyoncé dizer que ela é aquilo ou aquilo outro? Não. Então porquê é que as pessoas têm que ir? Porque é um alvo fácil, é isso. Eu não sou a Beyoncé, Deus me livre, gostava muito, mas não tenho estudos para isso. Mas por que raio é que eu, que só sou uma cantora, que não faço leis, que não sou criminosa, porque é que eu hei de ser a desculpa para as pessoas descarregarem as frustrações delas nas redes sociais? Portanto, eu acho que essa. E também faz todo o sentido, os artistas são iguais às outras pessoas, não temos que estar num pedestal. Mas é uma questão de respeito. Assim como eu tenho respeito pelas pessoas que não são artistas, acho que as outras pessoas deviam ter respeito pelos artistas a quem dizem que não fazem nada. Então, mas calma, nós já temos o nosso papel na sociedade, que é entreter-vos. Mas nós pagamos para isso. Tudo bem. Eu também pago à senhora das finanças para ela me resolver os problemas. Portanto, isto acaba por ser uma troca de serviços. Qual é o vosso problema? Mas aí achas que não veem os artistas como pessoas reais? É isso? Vêm, mais reais, porque não era impossível. Não percebem que tu. Sim, mas eu acho que se vissem, não sei, diz-me o que é que tu achas. Se vissem, se calhar não iam dizer essas coisas, porque pensavam assim: do outro lado vai estar a Sónia, que é uma mulher que vai ler. Não, já passou, já não está aí, já passou para o outro lado, que é quem é esta que lá porque é artista pensa que é melhor do que eu? E não sou, efetivamente, mas também não ando a dizer. Ok, então já há uma desconsideração total. É isso. Total. Já não há fronteira. Até por grandes artistas que eu pensava assim, eu não acredito que estão a dizer-me. Se pelo Papa há uma desconsideração brutal, eu tenho visto cada barbaridade na internet, como é que não há de haver desrespeito pela Sónia Tavares de Alcobaça, por favor? E o que é que leva as pessoas a ter essa atitude, essa maldicência hoje tão gratuita e tão fácil? Sei lá, acho que. Não sei, acho que estava escondida. Achas que estamos cansados? Achas que somos egoístas, cada vez mais egoístas? Acho que estamos acho que estamos muito frustrados, porque temos muitas coisas para dizer e muitas coisas para mostrar que não têm, que para as outras pessoas não têm relevância. Portanto, e o facto de querermos a todo custo provar que temos razão, seja no que for, qualquer pessoa anda aflita por provar na internet que tem razão, quando é absolutamente desnecessário, porque as coisas assim não vão a lado nenhum. Mas eu acho que o nosso país levou aqui uma reviravolta e cada vez mais há o incentivo ao ódio, o incentivo à falta de tolerância. As pessoas passaram a viver para o escárnio, para. Elas também ainda vão dizer gostei muito de a ver, mas mais facilmente me vão dizer odeio-te. Mas porquê? Eu só canto OK Do You Want Something Simple e só defendo aquilo que eu acho que está mal. Quer dizer, a quem eu acho que está mal, os menos privilegiados, é a minha voz. Não me odeiem, deixem-me em paz. Mas achas que isto é muito interessante de pensar? Achas que há cada vez mais uma falta de cuidado, há uma falta de atenção em relação aos outros? Falta de cuidado, não há cuidado absolutamente nenhum. Diz o que se quer, eu contra mim falo. Isso afeta-te muito ou já consegues fazer um filtro? Claro que te afeta, não é? Ninguém gosta. Mas... Afeta-me imenso, ainda por cima eu vou que fervo em pouca água. Não me afeta quando penso assim, Sónia, por amor de Deus, porque é que estás a envolver com uma pessoa a discutir um assunto que ele nunca vai achar que está certo e eu também nunca lhe vou conseguir provar que está errado. Portanto, é absurdo. Mas às vezes as coisas são tão perturbadoras que me custa muito estar calada. E te perguntar também sobre o Drift, quando eu falava sobre a questão do glamour, também era sobre aquela parte de não veem todo o trabalho e todo o suor, como por exemplo essa questão de sempre em viagens, o cansaço, etc., de um artista. Há muito esse lado também do esforço que um artista tem que fazer e que as pessoas muitas vezes não veem, ou não é o dia-a-dia delas, por isso não consideram. As pessoas acham que o trabalho do artista é estar ali 2 horas a cantar e encher os bolsos. Isso vai para o seu quarto de hotel de exatamente, seda. com o bolsinho cheio de ourinho a tilintar, com os alforjes cheios de ourinho a tilintar. Não é verdade.
e a classe artística já lá vai o tempo das vacas gordas, como se costuma dizer em indústria musical. Nesse sentido, a partir do momento em que se acabam as vendas dos discos, isto dá tudo uma grande volta. Já ninguém compra discos, não é? Já ninguém compra discos. Eu continuo a fazê-los e a fabricá-los para ter alguma coisa para entregar às pessoas, porque eu acho que, e como nós costumamos dizer, é muito estranho nós abrirmos um Spotify e querermos saber quem compôs, quem é que foi o cantor das segundas vozes, quem é que foi o violinista, quem é que foi o técnico, quem é que fez a capa. Isso não existe. Os miúdos hoje em dia, e não só os miúdos, tão pouco às vezes sabem o nome dos cantores. Vão ouvindo, gostam das músicas, mas nem sequer sabem. Não sabem um bocadinho de história de música. E é uma pena porque, para além de ser a profissão que eu amo e que não podia ser outra, apesar de eu nunca ter querido ser cantora, está um bocadinho Banalizada? banalizada, é precisamente esse o termo, banalizada. Porque hoje em dia qualquer pessoa faz música, não é? Hoje em E dia faz o qualquer pessoa upload no faz música. Spotify e. Exatamente. Depois as pessoas não percebem é como é que se trabalha para se manter uma carreira. Trabalha-se muito. O que é trabalhar muito? Os GIFs fazem tudo, continuam independentes desde o início. Nós não temos editora, não temos agentes. Eu hoje estou aqui sozinha, como não é normal que os artistas te apareçam aqui à frente, vem sempre com o agente, com o manager, etc. Eu não. Por isso é que às vezes acontecem coisas disparatadas. Vou sempre sozinha. Por exemplo, disparatadas. Faço muitas perguntas, não é? Tantas perguntas. Coisas disparatadas, como, por exemplo, se eu tivesse ido com um agente, ou com o meu manager, ou com não sei quem, Ao Rock in Rio. ao Rock in Rio, Adivinhei. Exato. não me tinham Nunca tinha agarrado por um acontecido. braço, percebes? O Assim que te irritou ali? Foi a superioridade e a sobranceria daquela O que é que pessoa? me irritou ali? O que é que me irritou ali foi aquela pessoa me ter agarrado por um braço, me ter mandado fora, de lhe ter explicado que não fazia a mínima ideia o que é que estava a acontecer, porque ninguém me avisou. Eu era artista convidada e não sou comentadora, nunca fui. E por que razão é que ela me estava a expulsar daquela maneira, por um braço, à frente de toda a gente e me mandou fora? Isso foi a minha indignação. Porque é que me fazem isto? Não me deixam explicar? Não me deixam. Eu sozinha, eu não tinha um manager para telefonar, eu não tinha alguém que me pudesse. Ei, malta, o que é que se está a passar? Não tinha ninguém. Portanto, expulsaram-me. Eu, claro, furiosa, cheguei ao hotel. Pois lá está. Ai, vinha drogada. Ai, vinha bêbada. Ai, fui apanhada a roubar. Ai, que horror, a roubar croquetes, vergonha. E eu penso, ainda mais indignada fiquei porque às vezes não digo as coisas da melhor forma. E se calhar se eu tivesse tido um discurso sereno, as pessoas tinham entendido de outra maneira. Mas não, era o que eu estava a sentir na altura. Eu também não ando aqui a fazer de conta que sou alguém que não sou. Sim, és tu própria. Não sou. Depois pediram-te desculpa, não é? Diretamente. Espero. Pediram-me desculpa diretamente depois de eu ter feito um telefonema à grande autoridade e lhe ter dito assim: ou me pedes desculpas publicamente, ou então isto está muito mal parado. Porque eu não tenho paciência para isto, já tenho quase 50 anos, dei muito ao Rock in Rio, já fui ao Brasil, sou parte da casa, estou aqui como músico convidado para estar a beneficiar e a dizer bem de Exatamente. um festival, foi para isso que me chamaram. E eu fui. E depois veio um pedido de desculpas um bocado esfarrapado, mas o mal já estava feito. E eu, entretanto, já andava a vender álcool e já andava a vender uma série de outras coisas. Portanto, o meu nome, com Que tantas foi campanhas usado, que se sim, fizeram, sim. quer dizer. Sim, que tu depois até te manifestaste a dizer para não usarem a tua imagem. Foi bluff, obviamente que eu não ia processar ninguém, não é? Mas estava-me a chatear Sim. um bocadinho porque é que toda a gente andava a ter o Lidl, o Licobeirão, Sim. tudo a fazer campanhas às minhas custas e as pessoas ainda dizerem, portanto, eu é que era a vítima, e as pessoas ainda dizerem, ainda fazerem de mim amada fita, portanto, não achei graça. E tu, entretanto, cortaste relações com o Rock in Rio, não é? Para todo o sempre. Mesmo. Obviamente. És uma pessoa muito firme. Muitíssimo, nas tuas... muitíssimo. Nem por todo o dinheiro deste mundo. Olha, mais temas também queria falar contigo. Tu és uma pessoa também muito do silêncio e do recato. Porquê? O que é que tu gostas no silêncio? O que é que eu gosto no silêncio? É no silêncio que eu consigo pensar. Ao contrário de muitas pessoas que
que gostam de estudar, que gostam ao som de qualquer coisa, ou se é aquelas que dormem com barulho que eu não consigo perceber. Também não percebo. Não consigo E com perceber. luzes também não percebo. Dormes com luzes. Deus me livre, alguma vez eu durmo com luzes, tudo fechadinho, tudo quietinho, e ainda durmo com tampões nos ouvidos. Desculpa, perguntaste-me? Sim, sobre o silêncio. Ai, o silêncio. E é no silêncio que eu me consigo encontrar. Porquê? Porque estou sempre em música. Há sempre barulho, há sempre música, há sempre agitação, há sempre luzes, há sempre. E eu preciso tanto de silêncio. E consegues mesmo parar? Consigo. Consegues parar o teu cérebro de não pensar, de não. Consegues? Não. Eu consigo é pensar nessas alturas. Pensar bem. Pensar. Fazer raciocínios acertados. Eu sou uma pessoa que se distrai facilmente. Eu tenho um déficit de. Também, outra coisa. De atenção. De atenção gravíssimo. Desde sempre. O meu filho também por aí vai. Desde sempre, uma coisa O filho gravíssima. tem 13 anos, não é? Tem. É mais alto que tu. Mais alto que eu, tenho 1,75 m. Uau. E então eu, Sim, a minha encontras aí cabeça a tua- vai para todo lado. Desde no outro dia saí com as malas para ir a tocar não sei aonde e com o frasco do café na mão. E depois puxei o elevador e pensei assim: eu trago um frasco de café na mão. Isto não é bom, isto não é nada bom. Mas tu consegues brincar com isso a maior parte das vezes. Sim, que remédio. Porque senão era. Não posso estavas- insurgir contra mim própria. Às vezes fico um bocado chateada comigo. Não, mas senão estavas sempre numa luta contigo própria, não é? Estavas sempre numa autodestruição. E estou numa luta sempre comigo própria. Mas balanceias com. acho como sou. Balanças, não é? Balanças. Acho-me piada, tenho esta. Acho-me piada, já viste que coisa tão ridícula eu própria achar-me alguma piadinha. Também tenho muita pena de mim, mas também me acho muita piada. Queria fazer uma pergunta também sobre a forma como tu falas e te expressas. Tu gostarias de ver, ou melhor, a minha pergunta é: porquê é que tu achas que não há mais pessoas a ter uma postura tão afirmativa como tu? O caso do Rock in Rio, se calhar poderia haver outra pessoa que passasse pelo mesmo que tu, mas se calhar aquilo ficava ali mais privado para não passar pela vergonha de contar o que lhe tinha Não acontecido. tenho vergonha. Mas ok, e de onde é que vem a ausência de vergonha barra porque é que as outras pessoas têm vergonha? O que é que. Porque as outras pessoas são cruéis e é mais fácil uma pessoa não ir para casa a ranger os dentes e a deitar sal no café em vez de açúcar do que se estar a preocupar, quer dizer, com esse tipo de coisas que na realidade só chateiam. Mas há muita vergonha de se manifestarem, não é? Muita vergonha, porque De parecer mal ou de parecer menos importante. é lógico que vivemos numa sociedade e temos, obviamente, que a partir do momento em que vivemos em sociedade, temos que ter algum respeito e também não podemos andar a dizer tudo o que pensamos. E isso já dava a despedida, já tinha de ter ido para o Timbuktu fazer outra coisa qualquer. Mas naturalmente as pessoas têm os seus receios e não são mais fracas por causa disso, nem piores ou melhores. Eu é que sou assim. Sou assim. Sou assim, nasci assim, vais continuar assim. Gabriela. Exatamente. Uma das mulheres que tu também gostas muito, que eu mencionei, é a Lady Gaga. Há um vídeo teu hilariante no teu Instagram que és tu a descrever. Acho que foi em Londres, não foi? Que foste vê-la. Foi. E vais a correr e ficas na primeira fila mesmo do concerto e és tu a tentar tocar nela. Eu toquei nela. Tocaste mesmo. Senti-lhe o Tirilene, é verdade. O que é que tu gostas mais nela? Acho que também há aqui uma identificação, não é? Que é uma artista que também tem muitas vulnerabilidades, mas que, uau, que é espantosa. Identifico-me pronto, São não é? exato, Ela é a são. Lady Gaga, quer dizer. Sim, primeiro chegou uma mulher do que a música. A música para mim era estranha e não, era uma pop que não me interessava de todo. Portanto, eu ouço as músicas dela porque gosto mesmo muito dela e tudo aquilo me soa muito bem, mas eu tenho plena consciência que é um género de música que não faz nada parte de mim, nem do meu ser. Eu não gosto Mas nada de agora música já de faz. dança, não gosto. Ou não? É por Lá causa- está, É és. ela. É ela. Tu és várias mulheres, agora aos 40, não é? Desde aí. E por que não? E por que não a pessoa gostar um bocadinho de música de dança? Não há problema nenhum. Não gostas de dançar então? Nunca gostaste de dançar? Adoro. Já não consigo ir a uma discoteca onde ponham Depeche Mode ou Cure ou não há, não é? De repente a música mudou muito. Portanto, para dançar, dança em casa. Como alguém dizia no outro dia que as mulheres querem ir dançar,
dancem em casa. Arranjem-se e Exato. dancem em casa. Exatamente, claro. Desculpa, estávamos a As dizer. comprometidas. Uhum. Sobre a Lady Gaga. Ai, a Lady Gaga. O que é que tu vês nela que tu também tens ou gostarias de ter ou que te inspira? Ela chegou primeiro como a mulher, primeiro como a atriz. Eu lembro-me que fiquei absolutamente apaixonada por ela quando eu sou muito fã de terror e vi uma série que se chama American Horror Story, onde ela fez uma temporada, que é o Hotel, e ela fazia de uma condessa vampira. E a interpretação dela é tão boa, eu pensei, mas que mulherão é este? Mas que coisa absurdamente incrível! E fui à procura. Entretanto, também saiu o documentário dela, onde ela diz que tem fibromialgia. Tu não sabias E aí? eu não sabia. E aquilo fez-me ter. E ainda por cima foi numa altura em que eu estava mesmo em baixo com a fibromialgia, andava num processo muito complicado. E pensei assim: epá, o trabalho desta mulher, tudo bem que ela tem os médicos, que ela tem isto, que ela tem um acompanhamento impressionante. Pá, mas se ela faz 300 vezes mais coisas do que aquilo que eu faço, Eu também vou conseguir. eu também hei de conseguir. Portanto, Espetacular. houve aqui assim uma empatia. Isso ajuda-te também, ou seja, lembras disso às vezes, ou não? Lembro-me disso às vezes. Quando às vezes estás assim mais em Lembro-me baixo. e olhei para a turnê dela este ano e pensei: tens quase 50 datas no mundo inteiro. Isto é uma coisa impressionante. Não é qualquer artista desta dimensão gigantesca que faz uma turnê de 40 e tal datas. Não, fazem meia dúzia de concertos, estádios e não sei o quê. Não, ela podia ter feito meia dúzia de estádios, ter posto as pessoas todas num sítio, dava-lhe muito menos trabalho. Mas ela esteticamente achou que um estádio não era para o espetáculo dela. Ela queria fazer uma ópera e levou o espetáculo para as arenas. Ou seja, em vez de meia dúzia, faz quase 50. E para uma pessoa com as condições de saúde dela, que eu acredito que não. E depois ela no palco, também. dança imenso, mexe-se imenso, São não é? 2 horas de tareia que ela tem que estar ali a levar, a dançar e a cantar. E é impressionante. Portanto, Ajuda-te também a. ajuda a pensar assim: pá, tu não tens, também tens mais de 40 concertos marcados. Tudo bem que não é no Canadá e o outro na Austrália, já foi, em tempos que já lá vão. Não interessa, Mas também há terras bem distantes em Portugal. Também já tenho quase 50 e ela tem agora 39. Exatamente. O humor é uma das tuas grandes ferramentas e és brilhante nisso. Que gostava de ter a tua opinião sobre, já disseste ali umas coisinhas no teu Instagram, sobre os limites do humor, sobre o caso dos anjos. Achas mesmo que é, enfim, compreensível, ou que é aceitável, ou que é real, digamos assim, que uma piada tenha um prejuízo tão grande como 1 milhão de euros? Para ser Como no sincera, caso não é? deles. Claro. Não acho. E não tenho dados nenhuns e estou a falar isto Sim, na base. pela artista que sou. E pelos concertos que marco todos os Mas anos, também onde se ter 30 anos de carreira por aí, um não é? bocadinho menos Tanto como tu também. E sei bem que os percursos às vezes cruzam-se, desde artistas mais populares aos gift, e os nossos caminhos andam por aí. Portugal é pequeno. E eu sei como é que as coisas acontecem, sei os concertos, a quantidade de concertos que cada artista faz por ano e também sei quanto é que recebem. Portanto, Mas achas o quê? Achas que as pessoas, no caso deles, por exemplo, achas que ficaram demasiado sensíveis com o vídeo? não quero sequer especular nada, mas acho que fizeram de uma coisita, uma coisona. Ainda por cima, porque não foi uma coisa absolutamente declarada. Foi um vídeo engraçado de montagem, Sim. como tantos se fazem. Olha, sobre mim, por exemplo, comigo, vão buscar coisas minhas e põem noutros sítios, que por acaso eu acho piada. Mas Portanto, não, sim, mas não há esse entendimento. Por exemplo, Joana Marques, que eu sei que tu és amiga, não é? Tem um público gigante de pessoas que adoram e que são fãs e etc. Mas também tem algumas pessoas que veem aquilo como. uma afronta, Sim, claro. aquilo como o pior As que já se fez em Karens, Portugal. sim, exato. Sim, sim. E os Kevins. Sim. Porque não gostamos de nos rir de nós próprios, porque não gostamos de alguém que se ria dos outros. Não. Grave no humor é, por exemplo, ir-se para a Noruega e entrevistar mulheres a perguntar se elas cheiram a bacalhau. Isso é que é uma afronta. Agora, aquilo que a Joana faz, ir pôr na boca dos outros aquilo que eles próprios disseram, quer dizer, não vejo aí nenhum problema. Sim, é como edição, chato etc. é que
tanta gente pensa e tem a pretensão de achar que não é gozável, somos todos muito perfeitos e nunca nenhum de nós teve um momento ridículo na vida e somos todos incríveis. E, portanto, a partir do momento em que há este pensamento, há este tipo de situações. Estamos todos num pedestal que lá está, que depois também me leva a querer insultar-te e tenho esse direito. Esse pedestal no qual tu nunca estiveste, certo? Nunca estarás. Não, não. Sónia, uma última pergunta para ti. Sobre os teus estudos, porque tu começaste, entretanto não terminaste, porque foste vítima do teu próprio sucesso, com os da Gift, começaste a estudar antropologia, que é uma ciência que estuda o ser humano em todas as suas dimensões, biológica, social e cultural. Portanto, tu já eras uma pensadora sobre o ser humano há muito tempo. O que é que tu querias entender mais aqui quando querias estudar antropologia? Eu não queria a minha área, eu não queria estar associada diretamente ao Homo sapiens. A minha ideia era seguir primatologia depois. Acabou por não acontecer, não consegui completar o último ano, não deu. Foi na altura do Sudoeste e do Paredes de Cor e essas coisas todas. Ainda pensei, tenho que meter um. No tempo em que os da Gift iam Sudoeste, hoje em dia já não há nada do género de Gift que vai Sudoeste. Tenho um atestado tenho que pôr para conseguir fazer o trabalhador, para fazer os exames em dezembro. Sim. Acabei por Estatuto do Trabalhador. Exatamente. O estatuto, precisamente. E acabou por não acontecer. Mas eu lembro-me na altura de dizer: quanto mais conheço homens, mais gosto de macacos. Homens, digo-se. Pessoas, obviamente. Pessoas. Homo sapiens. Sónia, tinha aqui mais umas perguntas para ti, mas acho que temos que terminar por Desculpa, agora. falo imenso. Não, adoro. E portanto, vamos ficar por aqui. Gostei muito de ser aqui. És uma conversadora nata. Muito obrigada. Não sou nada, mas pronto. És mesmo. És uma dona da casa, não de casa, de forma real e prática. Nós voltamos na próxima semana. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e é um prazer estar convosco sempre aqui para vos trazer mais histórias, mais humor e mais vida. Até lá.